Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, Tu abristes os olhos dos cegos e curastes os aleijados de corpo e de alma. O Senhor sabe o quanto eu preciso do Senhor em minha vida. Ensina-me a orar e a manter meus olhos fixos no Senhor. Hoje é segunda-feira, da 23ª semana do Tempo Comum, e o Evangelho é Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Ali havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: Estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, os escribas e os fariseus observam Jesus de perto, não para aprender com ele, não para entender com profundidade, nem mesmo para se maravilharem com seu poder e a sua bondade, mas com um único objetivo: acusar Jesus. Esta cena pode nos levar a refletir sobre o nosso próprio olhar exterior, como nós olhamos para as maravilhas de Deus e para Jesus, mas também como nós olhamos para cada atitude dos nossos irmãos. Lembremos que o nosso olhar e o nosso julgamento podem nos enganar. O que estamos olhando, ou melhor, o que procuramos? As lutas no mundo de hoje, nas nossas próprias casas ou nos nossos relacionamentos, podem obscurecer a nossa visão. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, quanto mais perto deixamos que Ele se aproxime de nós, mais a luz dele brilha sobre nós e mais claramente nós veremos com os olhos da fé. Lucas nos conta que, conhecendo as intenções dos seus corações, naquele contexto, Jesus pediu ao homem da mão seca que se levantasse diante deles. Imaginando a cena, nós descobrimos que Jesus pediu a esse homem que, ao se levantar, pudesse, diante das lideranças da sinagoga, mostrar o poder de Jesus e o que Jesus podia fazer quando o olhar de alguém era diferente em relação a ele. Um homem com uma enfermidade, naquela época, era entendido como uma pessoa que estava castigada por Deus, que estava ali com aquela deficiência como fruto dos seus pecados ou dos seus familiares. E é esse homem com essa deficiência que estava diante de todos pelo desígnio de Jesus. Não apenas visto como alguém que trazia uma deficiência física, mas como alguém que trazia uma deficiência na alma devido aos pecados dele ou dos seus familiares. Nós podemos imaginar uma posição mais vulnerável ou exposta para este homem. É difícil, a gente pensar. Mas não havia nada mais excludente, e mesmo do ponto de vista da sinagoga, como aqueles que buscavam a perfeição, sujeito marcado fisicamente pelo pecado e pelo mal. Imagine o quanto isso aqui era triste para ele, exposto, no meio daquelas pessoas. No entanto, talvez se o olhar daquelas pessoas estivessem no rosto de Cristo, seria diferente. E, inclusive, seriam capazes de dar forças àquele sujeito em meio à sua vulnerabilidade. Mas o olhar
era sempre um olhar arrogante, um olhar maldoso, um olhar pecaminoso, inclusive. Duas pessoas podem ver as mesmas ações externas e ainda assim assumirem realidades polêmicas diferentes. Quando os fariseus olhavam para Cristo, viam apenas um encrenqueiro, cujas atividades ameaçavam a comunidade que eles governavam. Já o aleijado viu o mesmo Cristo, e não se sentiu ameaçado por ele. Ele confiou e abriu corajosamente as mãos para receber tudo o que o Senhor Jesus desejava lhe dar. Ele acreditou não porque soubesse o que iria conseguir no final, mas porque acreditava na bondade daquele que estava doando. Corações infundidos com o amor de Cristo estão predispostos a ver a luz de Cristo nos outros e, como resultado, vivem com mais alegria. Quem é de Deus tem o olhar de Deus. Quem tem o bem e o amor dentro de si, verão o bem e o amor como o Cristo. É assim que nós somos chamados a ser, e não como os fariseus, que conseguem ver apenas maldade. Senhor Jesus, venha hoje diante de mim, como fez naquele dia na sinagoga. Você se deixou expor, se tornou vulnerável diante de mim na Eucaristia, nos pobres, nos necessitados, na minha própria família, nos amigos e nas realidades cotidianas. Ajuda-me a manter meu olhar fixo no Senhor. Conceda-me verdadeira abertura de visão e de coração, para te encontrar até nos lugares onde mais me surpreendes. Envia-me o teu Espírito Santo, para que eu não me feche às minhas expectativas. Anseio saber a verdade que o Senhor veio me revelar. Senhor, hoje, pela sua graça, peço a luz do Espírito Santo para reajustar a minha visão externa, conforme necessário, e também purificar as minhas intenções. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.